Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme, professor de Conhecimentos Pedagógicos e estou aqui para a gente seguir aí o nosso simuladão de questões específicas para você que está trabalhando aí duro, árduo para buscar a sua aprovação, tá bom? Hoje nós vamos fazer questões sobre dois conteúdos importantíssimos que dispensam apresentações. Nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação, nosso saudoso PNE, que está aí no finalzinho, né? Ano que vem ele finda aí o seu prazo em 2024 e vamos falar também do documento da Base Nacional Comum Curricular. Então vamos fazer 20 itens, né? 20 itens de certo e errado para a gente julgar e realmente avaliar se a gente está caminhando bem. Então nesse domingão maravilhoso, você que está estudando já tem o meu parabéns. Você que fez o simulado tem mais parabéns ainda. E para você fechar a trinca de parabéns, fica aqui comigo, gabarita essas questões, que aí você vai ter fechado muito bem a sua semana, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, aqui a gente encerra esse nosso simulado, né, de 60 questões que você resolveu na sexta, no sábado e hoje no domingo comigo. Então, espero que você tenha ido bem e que a gente possa fechar com chave de ouro essas questões, tá bom? Vamos tratar de Plano Nacional de Educação e Base Nacional Comum Curricular. Tá preparado? Pega aí, se acomoda na cadeira, como diria, né? Aquele que comandava os domingos aí, o Faustão. Se acomoda aí no sofá, na cadeira, mas presta atenção para você gabaritar as questões. Vamos junto então, ó. Simulado do Plano Nacional de Educação e da Base Nacional Comum Curricular. Então lembrando, né, apenas para a gente reforçar alguns aspectos importantes, que o Plano Nacional de Educação é uma lei, né, que é a nossa Lei 13.005 de 2014. Um plano, né, de caráter decenal, por isso a sua validade é até 2024, e é um plano que vai trazer, que vai definir diretrizes, vai definir metas e também estratégias para a melhoria da qualidade do nosso ensino. Já a nossa Base Nacional Comum Curricular é um documento, isso, um documento, não é uma lei, tá bom? É um documento normativo, porque ele tem força de lei, que define um conjunto de aprendizagens essenciais, que todos os estudantes devem ter ali ao longo de sua educação básica, tá bom? Então nós temos o Plano Nacional de Educação, uma lei que tem um anexo com 20 metas e diversas estratégias para que nós possamos, né, trabalhar em conjunto, a União, os estados, os municípios, todos os agentes, os entes, né, em colaboração para trazer uma melhoria para a nossa qualidade da educação. Sabemos que já estamos no final do Plano Nacional, a maioria das metas não foram atingidas, né? Isso é um prejuízo para a nossa educação, mas estamos buscando e vão haver novos debates para a realização de um futuro novo Plano Nacional de Educação. Mas esse ainda está vigente e vai certamente cair na sua prova. A Base Nacional Comum Curricular, ela não é uma lei, toma cuidado, tá? É um documento normativo que tem força de lei, que todas as escolas, instituições de ensino, sistemas e redes de ensino do país inteiro, públicas e privadas, devem seguir. Por quê? Porque neste documento estará a orientação para a formulação dos currículos, trazendo as aprendizagens que são essenciais na formação de todos os nossos estudantes da educação básica, tá bom? Dito isso, vamos para as questões. Eu espero que você esteja aí preparado, porque são questões de banca, questões aí que já caíram em prova e que trazem para a gente um referencial muito legal de como que você pode aí verificar se os seus conhecimentos são bacanas. São 10 de PNE, 10 de BNCC. Dá uma olhadinha então. Sobre o Plano Nacional de Educação, vamos iniciar agora. É uma meta do PNE. Então a gente sabe que no PNE nós temos 20 metas, né? Um conjunto de 20 metas que nós devemos saber. E lembrando, pessoal, eu vou até colocar aqui no nosso esqueminha, que a meta
que geralmente cai bastante em prova, você tem que saber 3 coisas, tá? A ação daquela meta que está geralmente vinculada a um verbo, né? A um verbo. Então, universalizar, aumentar, triplicar, qual é a ação que vai ser feita em relação àquela meta, tá bom? É importante que você saiba também o número, ou seja, a referência da meta, ou seja, o número. Porque aí, muitas metas vão falar de números importantes, como aumentar em 20 mil o número de doutores e mestres, aumentar porcentagens, enfim, nós vamos ter vários números. Então você precisa gravar a ação, gravar o número, e tem também de gravar algo que muita gente não costuma ter muita atenção, o prazo, tá bom? E tem que gravar também o prazo, que é uma data, né? Uma data. Muitas metas vão ser colocadas até o final do plano. E aí a gente sabe que a data vai ser 2024. Mas temos metas que trazem, por exemplo, datas específicas de 1 ano, de 6 anos, de 3 anos. Então você tem que gravar principalmente essas que são específicas, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Aí, é uma meta do PNE. Olha aqui, ó, universalizar. Olha a ação, olha o verbo. Para a população de 4 a 17 anos de idade, ou seja, no período da educação básica obrigatória, né? Educação básica obrigatória, que é dos 4 aos 17. Pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, nosso AEE, preferencialmente na rede regular de ensino. Pessoal, tá certo? Certinho. O item está fazendo referência, pessoal, aqui. A ideia ali da meta de número 4, né? Meta 4 da nossa educação. Universalizar o atendimento, né? O atendimento das pessoas com deficiência, né? Pessoas com deficiência. Pessoas que são atendidas ali pela educação especial, tá certo? Pela educação especial. Então tá corretinho? Gabarito, certinho, não tem erro nenhum. Beleza? Então vocês já viram aqui, né? Já viram aqui. Quando a meta não fizer referência a uma data específica, geralmente ele está falando ao longo do plano inteiro, tá bom? Então não tem que se preocupar com isso. Se ele tiver uma data diferente, a meta vai trazer a especificidade dessa data em singular, tá bom? Para a questão de número 2. Questão de número 2 fala assim, ó. Entre outras, é diretriz do PDE, a melhoria, aqui na verdade PNE, tá pessoal? Desculpa aqui, ó. PNE. A melhoria da qualidade da educação com foco no educador. Então a gente está falando do que, pessoal? A gente está falando das diretrizes, né? A diretriz. Quando a gente fala em diretrizes, a gente tem que saber que no PNE nós temos 10 diretrizes que estão previstas lá no artigo 2º do nosso Plano Nacional de Educação. Pois muito bem, aí quando a gente fala na diretriz, pessoal, o foco tem que ser realmente no educador? Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente fala na melhoria da qualidade da educação, o foco tem que ser no educador? Não, né? O foco tem que ser no educando, tá bom? Educando. O foco da nossa educação tem sempre que ser o estudante, né? Tem sempre que ser o estudante. E realmente a gente deve pensar nesse aspecto quando a gente tratar dos processos, né, de ensino-aprendizagem que a gente vai desenvolver, tá bom? Então, nesse sentido, tanto o Plano Nacional de Educação como o próprio Plano Distrital, falando especificamente aqui para a Secretaria de Educação, essa meta aqui também está prevista no Plano Distrital de Educação, essa diretriz, também está prevista no Plano Distrital de Educação. E o foco
O foco não é no educador, mas sim no educando, no aluno, tá bom? No estudante, perfeito? Então, o gabarito aqui da nossa questão de número 2, ela tá errada. Essa daqui faz referência à diretriz de número o quê? De número 4, tá? É a diretriz de número 4 aí para nós, tá bom? Perfeito. Minto. No PDE, né? A diretriz no PDE é a número 5, tá? Diretriz número 5 no PDE. Vamos lá. Questão de número 3. Meta do PDE. Então, pessoal, a gente precisa sempre entender que o Plano Nacional é uma referência nacional para nós. No Distrito Federal, nós temos um plano distrital. Até porque o próprio Plano Nacional orienta que os estados, os municípios e o Distrito Federal façam os seus próprios planos. E o plano aqui do Distrito Federal também foi realizado. Também estamos tentando segui-lo, né? Então, muitas questões vão trabalhar o PNE e o PDE, as confusões que podem acontecer entre esses dois. Geralmente, uma dica que a gente gosta de dar é que o PDE aqui no DF costuma elevar um pouquinho as metas, né? Elevar o sarrafo aí um pouquinho. Então, o PDE geralmente traz referências em numerais, em quantitativos, maiores do que o próprio plano, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí, ó. É meta do PDE, tá? Agora sim do PDE, assim como na questão anterior. Na questão anterior, pessoal, também é PDE, tá bom? Também é PDE. Porque eu tava aqui achando que eram só questões de PNE, mas também é Plano Distrital de Educação, tá? Porque essa referência com foco no educador só existe no PDE, na diretriz de número 5. Vamos lá para a questão, então, de número 3. Questão de número 3 vai dizer assim para a gente, ó. É meta do PDE garantir até o último ano de sua vigência. Então, olha aqui o prazo, né? O prazo sempre é uma parte importante da meta. A oferta na rede pública de ensino do Distrito Federal de quê? De escolarização para todas as pessoas jovens, adultas e idosas em cumprimento de pena judicial de privação de liberdade no sistema prisional do Distrito Federal. Pessoal, eu atentei para você aqui em relação ao prazo. Essa meta, pessoal, essa meta é a meta de número 21 do PDE. É a meta de número 21 do plano distrital. Então, meta 21. Que não existe uma referência, né, semelhante no PNE. Então, a meta 21 é uma meta que é mais característica aqui do próprio Distrito Federal, tá bom? E aí a gente precisa entender que o prazo ele está incorreto, pessoal. Porque não é até o último ano de vigência, não. É no primeiro ano, tá bom? A meta faz referência ao primeiro ano de vigência. Garantir até o primeiro ano a oferta realmente na rede pública da escolarização para as pessoas que estão aí sobre privação de liberdade, tá bom? Privação de liberdade. 100% de atendimento aos alunos em medidas socioeducativas e internação também cautelar já no primeiro ano do PDE. Então, gabarito da questão de número 3, erradíssima também está errado. Bora para a questão de número 4. Uma meta do Plano Nacional de Educação. Pois muito bem, voltamos aqui ao PNE. Então, as questões vão sempre fazer, né, esse joguinho aí com você. É uma meta do Plano Nacional de Educação universalizar, olha aqui o verbo, a ação, um ensino fundamental de 9 anos para toda a população de até 15 anos de idade. Por quê? Porque o ensino fundamental compreende, né, o fluxo regular dos 6 aos 14 anos, tá bom? Garantindo que pelo menos 90%, então olha aqui a referência, né? Então aqui ó, nós temos a ação, o verbo, a referência em número e temos também o prazo, ó, o prazo. 90% dos alunos concluam nessa etapa a idade recomendada até o último ano de vigência. Tá aqui o prazo, tá aqui o prazo. E aí, meu povo, tá certo ou tá errado
essa questão de número 4. Você marca aí, joga aí para mim no chat se você acha que está certa, se você acha que está errado. Você já sabe qual meta do PNL está se referindo? Qual é a meta? É a meta de número 2, né? Meta 2, a meta do ensino fundamental. É a meta 2. E aí, pessoal, o que está errado aqui? A referência. Na verdade, não é 90, é 95%. Portanto, o item vai estar incorreto. Olha aqui, ó, gabarito errado. Entenderam, pessoal? Então, por isso que a gente fala, lógico, você tem que saber a temática daquela meta. A gente começa lá com a educação infantil, depois a meta 2 do ensino fundamental, a meta 3 do ensino médio, outras metas importantes, a meta 5 da alfabetização, enfim. Nós temos um tema daquela meta. Mas esse tripé de formação da meta é muito importante. A ação, o verbo, a referência, o número e o prazo, a data, é o que você precisa gravar. E não tem muito o que fugir, tem que realmente memorizar esses prazos, memorizar esses números de referência, para que você realmente consiga responder as questões. Então, olha aqui uma questão bem complexa, porque o erro da questão é só a referência numeral. 90% não, 95% é a referência da meta 2 do ensino fundamental. Gabarito errado, tá bom? Então, o gabarito está aí na tela para você, erradíssimo. Vamos lá, tem mais questão sobre o PNE. Questão de número 5. Vai falar assim, ó. Alfabetizar, olha o verbo, todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental, consiste em uma das metas do nosso Plano Nacional de Educação. É de fato uma das metas? É uma das metas que mais cai em prova, a meta 5. Mas cabe aqui também uma ressalva, porque é um dos assuntos em termos de foco, né, na alfabetização, tempo no ensino fundamental com foco na alfabetização, que está mais controverso nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente tem conflitos de documento. Então você que está aí nesse domingão, pare e preste atenção nisso daqui. Nós temos alguns documentos, leis mesmo, que fazem referência a um período do ensino fundamental que deve ter foco na alfabetização. Geralmente os primeiros anos do ensino fundamental. O Plano Nacional de Educação, assim como as diretrizes curriculares nacionais, dizem que o foco na alfabetização tem que ser ao longo dos três primeiros anos. Agora, a Base Nacional Comum Curricular diz que o foco na alfabetização tem que ser ao longo dos dois primeiros anos. Poxa, professor, qual documento seguir? Ora, todos os documentos são válidos e importantes, mas gera-se um conflito. O que aconteceu? O PNE é de 2014. As diretrizes nacionais curriculares de 2010, são de 2010. A BNCC é de 2017. Então, quem fez essa mudança foi a BNCC 2017/2018. Então, tudo que vinha antes da BNCC, em documentos, fazia referência a um tempo de 3 anos de alfabetização, né? Nos anos iniciais do ensino fundamental. Da BNCC para frente, a gente já passa a falar apenas de 2 anos com um foco na alfabetização, tá bom? Então você tem que saber isso. A meta 5, aqui na questão, está correta, porque fala em relação a 3 anos. Mas se fosse uma questão, daqui a pouco a gente vai fazer questão sobre a BNCC, que fizesse referência ao documento da Base Nacional Comum Curricular, a gente ia estar falando de apenas 2 anos, tá bom? Então cuidado, porque é uma informação que pode gerar um conflito aí na hora que você for responder as questões, tá? Mas então, ó, o gabarito da questão de número 5 tá certinho. Então, ó, vou fazer uma colinha aqui para você, ó. DCN e PNE, 3 anos para alfabetizar. Base Nacional Comum Curricular, 2 anos, tá bom? Isso quando a gente estiver falando no foco na alfabetização. Foco na alfabetização. Perfeito? Tranquilo? Então o gabarito aqui, esse aqui tá certinho, não tem erro nenhum, tá bom? Vamos lá, vamos seguir para a questão de número 6, mais uma questãozinha aí que envolve meta do Plano Nacional de Educação. Olha aqui, ó, aqui a gente tem um verbo, né? Erradicar. Professor, não tem o número de referência. Porque quando eu falo em erradicar, é acabar, é 100%, é zerar, é acabar tudo, né? Então nem preciso, seria redundante eu falar erradicar em 0, né? Não faz muito sentido.
Então o próprio verbo já faz a referência do número. E tem prazo também, olha aqui, ó, até o final da vigência do plano, perfeito? Até o final da vigência do plano. Então aqui quando a gente fala dessa meta relacionada ao analfabetismo absoluto e funcional, a gente está falando da meta 9 do nosso Plano Nacional de Educação. E tem um errinho aqui, né, pessoal? Tem um errinho. Por quê? Porque quando eu falo da meta 9, quais as informações que você precisa saber em relação à meta 9? Vai falar em quê? Em erradicar o analfabetismo absoluto. Até aqui, ok. Mas quando ele fala em analfabetismo funcional, a ideia não é erradicar, mas sim reduzir em pelo menos 50% o analfabetismo funcional. Ele disse que era erradicar os dois. E aí está em desacordo com a meta 9, tá bom? Então não coloca tudo aí dentro do mesmo balaio. Não pode. A meta 9 esclarece bem pra gente. Analfabetismo absoluto e analfabetismo funcional. Você sabe a diferença desses dois? Vamos entender aqui, ó. Nesse domingão aí, presta atenção. O analfabetismo absoluto é aquela pessoa que realmente não consegue decifrar os códigos linguísticos. Ele não consegue ler, não consegue escrever o próprio nome, ler palavras básicas. Ele não consegue estruturar o código mesmo alfabético e todo o sistema realmente alfabético que nós temos. Esse é o analfabetismo absoluto. O que é o analfabetismo funcional? O alfabetismo funcional é a pessoa que consegue decifrar o código. Ele sabe que juntar C com A, S com A vai formar casa. Ele sabe escrever o próprio nome, ele sabe ler algumas frases, mas ele não compreende a funcionalidade daquilo que ele está lendo. Ou seja, ele tem dificuldade de interpretar, de entender a mensagem daquilo que ele está aprendendo através da leitura. Esse é o analfabetismo funcional, tá bom? Então, o analfabetismo absoluto, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem decifrar o código alfabético, a ideia da meta 9 do plano é erradicar, acabar, não ter mais pessoas dessa natureza. Agora, o analfabetismo funcional é um processo mais complexo, porque são pessoas que efetivamente conseguem ler, mas têm dificuldade para interpretar aquilo que está lendo. E aí a ideia da meta é reduzir em 50% o número dessas pessoas, tá bom? Então o gabarito da questão de número 6 tá erradíssimo. Vamos para a questão de número 7, onde a gente chega aí na casa de 1/3 das questões que nós temos programadas para hoje. Vamos lá, a questão de número 7 vai falar assim para nós, ó. Elevar a qualidade, então olha o verbo aqui, ó, elevar a qualidade da educação superior no Distrito Federal e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício para 90%, sendo no mínimo 60% de doutores. É uma meta do plano agora, ó, distrital da educação, tá bom? Plano distrital da educação. E aí, meu povo, tá certo ou tá errado? Vejam que nós não temos aqui uma referência, né, específica em relação ao prazo, né? Nós não temos uma referência específica em relação ao prazo, mas nós temos o verbo, que é ampliar, né, aumentar aí, e temos números de referência importantes para nós. E aí, pessoal, esses números estão corretos? Conforme o PDE, esses números aí estão em acordo com o plano distrital de educação? Tá não, né, pessoal? Tá não. Porque o número, né, de referência para nós não vai ser 90% e 60%, não. O número de referência para nós seria 75%, sendo pelo menos 35% de doutores. 35% de doutores. Assim, esse item de número 7, ele também vai ter o nosso gabarito aí, ó, errado. Também vai ter o nosso gabarito errado aí. Eu estou fazendo referência a que meta, professor? Meta 13 do PDE, tá bom? Do Plano Distrital de Educação. Maravilha, meu povo. E aí? 7 questões, praticamente 1/3 das nossas questões previstas para hoje. Tá mandando bem? Tá sabendo tudo de PNE e conseguindo fazer, inclusive, as correlações com o próprio PDE? Maravilha. É importante, pessoal, que você entenda que esse processo de preparação, ele precisa acontecer o quanto antes. E você já está nesse processo. Você está estudando aqui no próprio domingão, eu tenho certeza que você está fazendo a sua parte. E se você
precisa aí de uma organização melhor do seu processo de estudo, está na dúvida como começar, como se organizar, aqui para o Distrito Federal, que já tem aí a autorização, né, para a execução do processo seletivo simplificado de contratação temporária, que a gente estava ansiosamente esperando, a gente tem um ótimo produto para você, que é o quê? O Programa de Aceleração de Resultados. Então o nosso PAR voltou. Em 2021 a gente lançou o PAR e foi um sucesso. Muitas pessoas conseguiram a aprovação através do PAR. E agora, em 2023, o PAR voltou. A gente vai lançar novamente o plano, a gente já lançou, né, o nosso programa de aceleração de resultados. Tem que acelerar, professor? Tem. Por quê? Porque a gente já está no finalzinho de julho, agosto já está aí, a previsão do edital está iminente e daqui a pouco a prova vai aparecer em 2, 3 meses. Então, ó, tem que correr, porque esse processo ele vai ser muito, muito concorrido. Temos muitas vagas? Com certeza. A gente tem um número de vagas, né, que a gente pode ali mensurar através do quantitativo de horas acordadas, bastante alto, mas a gente não pode se enganar e achar que vai ficar tudo tranquilo se a gente não se preparar bem. Então dá uma olhadinha no que a gente tem sobre o PAR, o Programa de Aceleração de Resultados. Está aqui, ó, Programa de Aceleração de Resultados, para a gente realmente conseguir encontrar aí as primeiras vagas, né, as primeiras carências no contrato temporário. Temos mais de 20 mil aprovados, são mais de 1.000 exercícios, materiais em PDF, videoaulas. Então tem um conteúdo preparado, atualizado, aulas novas em 2023, cronograma de estudos, né? Bem estruturado para você. No PAR você vai ter 9 semanas de aulas programadas, tá bom? E aí vai ter, ó, interpretação de texto, gramática, informática, RID, LODF, Lei 840, o ECA, Legislação Educacional, PDPM e Conhecimentos Pedagógicos. Pira nesse time lindo. Lindo, 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 lindo. Olha a escalação, né? Com a Dai, com o Fabrício, Kleber, Suzeli, o William, professor Carlinhos, Fernando, esse que vos fala, professor Guilherme, professora Kessia, o Jeff, a professora Carol e também o professor Marcelo Santos, tá bom? Então, ó, o PAR tem vários depoimentos aqui para você e você ainda vai ter, né, vários outros bônus aqui, ó, que, claro, ajudam muito você nessa preparação. O Revisaço, Largando na Frente, um curso de BNCC, tá bom? Aí, pessoal, tem mais novidade. Por quê? Esse PAR aqui tá com esse valor promocional, 12 vezes de R$ 43. Como você economizar aquela pizza do mês? Porque hoje uma pizza está custando na casa dos R$ 40, né? Às vezes até mais. Economizou isso daí, você paga o seu PAR, você faz um investimento para acelerar seus resultados. E vai ficar de mais de 2 meses, olha que eu estou falando, 9 semanas, hein? Mais de 2 meses de preparação bem estruturadinho. Aí, se você adquirir o PAR nessa promoção atual que nós temos, você vai ter um desconto, sabe em quê? Na assinatura da Turma das 7. Porque quando você abrir aí, ó, quando você abrir a compra, né? Olha o que vai acontecer. Você vai colocar aqui, ó, a oferta também para a Turma das 7, que vai sair em um valor promocional por também R$ 59,90 ao mês. Já pensou nesse combão aí, meu amigo? O PAR mais a Turma das 7? Você certamente vai ter aí, ó, na Turma das 7 nós temos mais de 400 aulas, acho que a gente já bateu aí até mais de 400 aulas, todas lá disponíveis para você na Turma das 7. Então você vai estudar de manhã cedinho, 7 horas, e cumprir todas as metas dos ciclos dos cronogramas para cada dia ao longo das semanas do PAR. Show de bola, né? Preparação efetiva para você realmente buscar a sua aprovação, tá bom? Então aproveita nesse domingão, toma essa decisão, adquire aí o PAR para que você possa seguir acelerando os seus resultados. Vamos seguir com as nossas questões? Vamos lá, questão de número 8 aí na tela para você. Uma diretriz do Plano Nacional de Educação. Eu já comentei que nós temos 10 diretrizes no PNE. E uma delas é a redução do analfabetismo. Sim ou não? A questão de número 8 diz isso. É diretriz do PNE a redução do analfabetismo. Galera, olha que peguinha safado
aqui desse item. Pessoal, é claro que falar sobre o analfabetismo é uma das metas e diretrizes do PNE. Por quê? Porque é uma problemática importante da nossa educação. Não diferente disso, é a diretriz de número 1. A diretriz de número 1 fala sobre o analfabetismo. Mas, galera, não é a redução. Olha só, pessoal, a diretriz quer a erradicação. É acabar, meus amigos. Portanto, o item ele vai estar errado. Professor, reduzir e erradicar não é a mesma coisa? Não. Porque se eu tenho 100 mil analfabetos e reduzo para 99 mil, eu reduzi 1.000 analfabetos. Mas eu continuo com um número grande. Agora, erradicar é acabar, é reduzir até o fim, né? É não ter mais nenhum analfabeto. Isso era uma diretriz, é uma diretriz do nosso plano, né? Que a gente precisa tentar alcançar para que a gente tenha uma melhor qualidade da educação e tenha uma redução, né, das desigualdades sociais. Porque ser analfabeto nesse país é muito complexo, né? É muito difícil. Denota e conota, de fato, um processo forte de desigualdade educacional e social. Então, questão de número 8, diretriz número 1, não é reduzir o analfabetismo, é erradicar. Bora para a questão de número 9, segue comigo. Os estados, o DF e os municípios elaborarão seus próprios planos de educação, observando as diretrizes do Plano Nacional. Falei sobre isso, né? O plano, ele é nacional, ele traz referências básicas, né? Mas os próprios estados, o DF e os municípios também farão os seus próprios planos. Isso está previsto lá no artigo 8º da referida lei. O gabarito tá certinho, né? Essa questãozinha mais tranquila aqui para nós. E bora para a questão de número 10. Questão de número 10, Josicleide já deixou aqui o gabarito para você. Olha, ele escapou aqui, ó. Ei, Josicleide, também dormiu nesse domingão, né? Calma, Josicleide. Mas você já sabe aí que o item tá certo? Tá certinho. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, né? A LDO, tá bom? E a lei orçamentária anual, que é a LOA, né? Aí você lembrando aí dos estudos de direito, né? Aqueles negócios todos, serão norteados pelo PNE e visarão a consecução dos seus objetivos e metas, ou seja, a realização, né, dos seus objetivos, tá certo? Certinho, o gabarito tá aqui já para você. E isso faz referência ao artigo 10 da nossa meta. Significa que quando a gente estiver pensando, a gente não, né? Quando ali os deputados, o Congresso, né, estiver pensando no dinheiro, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, para onde vai os recursos, tem que pensar no PNE para executar as metas, os objetivos, as diretrizes que são traçadas pelo plano, tá bom? Porque sem verba, né, é difícil executar, tá bom? Então já foram as nossas 10 questões. A questão de número 10, ela está corretíssima conforme o artigo 10 do nosso plano. Diga aí, meu amigo, nesse domingão maravilhoso que você está estudando, cara, que legal, olha, fico muito feliz por isso. Eu sei que você poderia estar querendo fazer uma outra coisa, mas entenda que isso é um investimento. Siga firme. Tenho certeza que são poucos que realmente estão dedicando este momento para os estudos. E você tem de se sentir realmente único, aquela pessoa que está buscando a sua meta, o seu objetivo, né? E é um investimento. Você está fazendo isso para que vários outros próximos domingos você consiga curtir com a sua família, curtir com seus amigos, descansar. Então, vamos plantar, né? Vamos plantar para a gente colher lá na frente, tá bom? 10 questões já foram, faltam 10 para a gente fechar todas as nossas 60 questões que foram previstas aí para o nosso finalzão de semana, né? Bombando sexta, sábado e domingo. Aqui os pedagógicos não param, oferecem para você sempre conteúdo gratuito aí para você se preparar. Então, para a gente fechar, faltam 10 questões de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Vamos junto para a questão de número 11. Questão de número 11 vai falar assim, ó. A falta de definição na Base Nacional Comum Curricular das competências específicas a serem desenvolvidas no ensino fundamental e no ensino médio contribui para o enfraquecimento das ações que asseguram as aprendizagens essenciais
e, consequentemente, o cumprimento das metas. Galera, essa questão está mais do que errada. Primeiro, quando ele diz que há uma falta de definição das competências. Gente, se tem uma coisa que a BNCC faz, é definir competência. Tem um monte de competência lá, tem competência geral, competência específica de área, competência específica para componente curricular. Então tem um monte de competência e está bem definida, está bem explícita e prescrita lá, tá bom? Então não tem como falar em falta de definição. E ele diz que as competências contribuem para o enfraquecimento das ações. Não, né? Essa falta de definição não existe, por isso o item está erradíssimo. Nós temos várias competências gerais e específicas. Específicas de área de conhecimento e também de componente curricular. Beleza? Tranquilo? Área de conhecimento, né? Beleza. Vamos seguir para a nossa questão de número 12. Entre outras, temos outras, é competência geral. Quantas competências gerais nós temos, professor? São 10, tá? Ao longo de toda a educação básica. É competência geral da educação básica, valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais. Eu estou falando aqui, pessoal, da competência geral de número 3, que é a competência do repertório cultural. Eu, nas minhas aulas, coloco esse nome, né, essa expressão de referência. Por quê? Porque todo estudante tem que ampliar o seu repertório cultural, tem que conhecer, valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. E não somente aquelas locais da sua região ou até do seu país, mas inclusive diversidade cultural mundial, né, de outros países, de outros povos, né? Tá bom? Então, tanto locais quanto mundiais. Isso está previsto na competência de número 3? Tá. Tá certinho? Certinho. Gabarito. Tem erro nenhum. Beleza? Questão de número 13. Entre as competências gerais, mais uma, galera. As 10 competências gerais é algo que você tem que saber na ponta da língua. Competência de número 1, conhecimento. Competência de número 2, pensamento criativo e curiosidade. Competência de número 3, repertório cultural. Número 4, conhecimento. Número 5, a competência das tecnologias. Você tem que saber todas essas 10 competências na ponta da língua. A gente fez recentemente um evento sobre BNCC onde a gente explorou bem todas essas competências. Então a galera está bem preparada. Porque você está vendo, cai em prova, eles cobram as competências. Dá uma olhadinha. Entre as competências gerais da educação básica, consta de utilizar diferentes linguagens. Linguagem verbal, corporal, visual, sonora e digital. Bem como conhecimento das linguagens artística, matemática e científica. Para quê? Linguagem para se expressar e para partilhar informações em diferentes contextos, proporcionando um entendimento, para que a gente possa se entender mutuamente, tá certo? Então, isso daqui, pessoal, tá corretíssimo. Faz referência à competência geral de número 4, a competência da comunicação. Comunicação, linguagem, né? Comunicação. Gabarito da 13, perfeito, corretíssimo, não tem erro nenhum. Questão de número 14, dá uma olhadinha, ó. A BNCC classifica as áreas do conhecimento em artes, matemática, ciência da natureza, ciências sociais, cada uma das quais tem competências específicas da área que devem ser promovidas ao longo do ensino fundamental. Galera, essa estrutura da BNCC a gente também explorou ao longo do nossa recente disputa, né? Um salve para a galera do time Guilherme, campeão, é isso. A gente problematizou muito essas questões da estrutura. Você tem que saber a estrutura. Área de conhecimento, por exemplo, só existe no ensino fundamental e no ensino médio. Lá na educação infantil não tem área de conhecimento, tem campos de experiência. E quais são as áreas de conhecimento do ensino fundamental? Essa questão está correta? Dá uma olhadinha. Ó. As áreas de conhecimento são linguagens, vou abreviar, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e no ensino fundamental ainda tem o ensino religioso. Sim ou não? São 5 áreas de conhecimento.
Então, ele nem trouxe ensino religioso. Tudo bem, tá? Ele vai falar assim, não trouxe essa. Mas as outras que ele trouxe tá correta? Não, ó. Artes nem é área de conhecimento. Arte é componente curricular. É uma disciplina, tá? Então, ele coloca para te confundir. Por isso, o gabarito da questão de número 14 tá errado. Professor, eu tô com dificuldade nessa estrutura aí da BNCC. Tá difícil para mim aprender algumas coisas. Galera, de novo, a gente fez recentemente um desafio que ajudou muita gente, mas o que eu quero mostrar para você é que você tem uma ajuda também aqui conosco, com o PAR, o Programa de Aceleração de Resultados. Eu falei agora há pouco, tá subindo aí no chat o link para você que quer fazer parte desse programa. Já pensou você sentar ao longo de mais de 2 meses, 9 semanas, sabendo exatamente o que você tem que estudar todo santo dia? Em exercícios, em videoaulas, em estudo ativo, tudo organizado para você. Cara, isso faz muita diferença. Isso otimiza o seu tempo, traz eficiência para o seu estudo. Então, ó, de novo, eu mostro para você aqui, ó, mostro para você que está na dúvida. Olha aí, ó, o PAR, o Programa de Aceleração de Resultados, tá bom? Não perde essa oportunidade para você realmente ter aí, olha aqui, ó, 9 semanas de uma rotina de estudos organizada, especialmente para você ser aprovado. São mais de 190 videoaulas, galera, com todos os professores aqui dos pedagógicos, aquele timão que você conhece. E ó, além desse timaço e de todos esses conteúdos, ainda tem um monte de bônus, cara, um monte de bônus. O próprio Revisaço, muito legal, largando na frente. Ó, português do zero com a Janaína Souto, cara. Só esse curso aqui já é muito bom para te ajudar. Então você vai ter toda a organização e mais esses bônus. Quanto, professor? Você que chegou aí depois, ó, tá saindo por 12 de R$ 43,55, né? Domingão geralmente não é dia de pizza? Então hoje você economiza a sua pizza. Tenho certeza aí que a sua pizza gira em torno de R$ 40. Economizou essa? Economiza dos próximos meses e você vai ter um cronograma específico para você ser aprovado na Secretaria de Educação do Distrito Federal no processo seletivo de contratação temporária. E nessa promoção aqui, você ainda vai ter um desconto específico para você que quer aí participar da Turma das 7, que é também um espaço de estudo muito legal, nossa querida T7, né, que a gente gosta muito, porque já começa o dia de segunda a sexta estudando bem cedinho com a gente, ao vivaço, tá? Ao vivaço. Então tá aí, ó, você quando estiver lá fazendo a sua inscrição, pode aproveitar o desconto para a assinatura da Turma das 7. Fechou? Pois muito bem, lindo demais. Galerinha, faltam pouquíssimas questões para a gente fechar o nosso simuladão. Fica comigo, a gente vai fechar ele agora. Dá uma olhadinha, questão de número 15. Diz assim, a partir da implantação da BNCC, a elaboração do projeto pedagógico, né, o nosso PPP, tá bom? Passou a ser um ato suplementar, dado que a BNCC já propõe elementos curriculares de organização da aprendizagem em sua sequência didática. Galera, BNCC não é currículo, BNCC é um documento que orienta currículo. Orientou o currículo da Secretaria de Educação do Distrito Federal, nosso currículo em movimento. E esse currículo em movimento orienta também a formulação dos projetos políticos pedagógicos das nossas escolas. Então quer dizer que quando a BNCC chegou, o projeto político pedagógico passou a ser algo suplementar, algo assim indispensável? Não, jamais. O PPP continua sendo fundamental para colocar de fato na proposta pedagógica todos os elementos curriculares, não só do currículo em movimento, mas da própria base nacional como curricular. Então o item tá erradíssimo, erradíssimo, nada de suplementar, tá bom? Questão de número 16 fala assim, ó, no Brasil, os currículos da educação infantil e do ensino fundamental devem ser orientados pela BNCC, sim ou não? Sim, sim, sim. A ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais, locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Gente, é isso, né? É aquela formação clássica de currículo. O currículo ele tem uma parte comum e uma parte diversificada. A parte comum, quem orienta? A BNCC. E a parte diversificada vai estar atrelada a isso que o item falou, ao contexto, às características regionais, locais, da cultura, dos próprios educandos.
naquela escola. Então o item está certinho? Certíssimo. Não tem erro nenhum, tá bom? Maravilha, bora para a questão de número 17. Tá acabando e você tá gabaritando. Vem comigo. As atividades na educação infantil devem ser estruturados em 5 campos de experiência, chamados de conviver, brincar, explorar, expressar e conhecer-se. Galerinha, cuidado, tá? Cuidado. Porque é a estrutura da BNCC aparecendo de novo. Na educação infantil, nós temos 5 direitos de aprendizagem e desenvolvimento e 6 campos de experiência. O que ele fez? Misturou aqui para você. Mas você, bem sabido, não pode cair nessa pegadinha, tá bom? Conviver, brincar, explorar, expressar e conhecer, juntamente com o que ficou faltando aqui, ó, que é o participar, forma aquele mnemônico que eu gosto de ensinar para a galera, o PEC-BEC, que faz referência aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá bom? São 6 direitos. Os campos de experiência, esses são 5, que é aqueles, né? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações, transformações. São 5. Ele falou, são 5 campos de experiência, mas na hora de trazer aqui, ele trouxe os direitos de aprendizagem. Item erradíssimo, né? Você não caiu nessa pegadinha. Questão de número 18. Questão de número 18 diz assim, ó. Na BNCC competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores. Para quê? Para resolver demandas complexas da vida cotidiana, exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Galera, definição clássica de competência. Então, você tem que saber isso aqui. O que é competência para a BNCC? Olha as palavras-chave, ó. Conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Para quê? Para a vida, para a cidadania e para o trabalho. Gabarito da nossa questão de número 18 tá certinha. Vamos embora para a questão de número 19? Questão 19. A BNCC, como documento normativo, aplica-se exclusivamente à educação básica. Galera, essas palavrinhas aqui taxativas sempre deixam a gente desconfortável, né? A BNCC é um documento normativo? Sim, ela tem força de lei, ela é uma norma, ela é uma regra obrigatória para ser seguida. Agora, ela aplica-se exclusivamente à educação básica? Sim, exclusivamente à educação básica. A BNCC fala para todas as etapas, a educação infantil, fundamental, ensino médio, da educação básica. Ela não fala nada para o ensino superior, tá bom? Então não fala para o nível superior da educação, só fala para a educação básica. Então o gabarito da nossa questão de número 19 fica certinho, né? Certinho. Mesmo com essa palavrinha aqui, né? Que às vezes deixa a gente inquieto, tá bom? Questão de número 20, para a gente fechar o nosso domingão, coisa linda. BNCC e currículos têm papéis complementares. É complementar, pessoal? É, porque a BNCC não é um currículo. É um orientador de currículos. E o currículo é o currículo, como o currículo em movimento da Secretaria de Educação do DF. Então, BNCC e currículo têm papéis complementares, certinho. Para assegurar as aprendizagens essenciais, perfeito, definidas para cada etapa da educação básica. Ó. Uma vez que essas aprendizagens, né, essenciais só se materializam mediante as decisões que caracterizam o currículo em ação. O que é esse currículo em ação, pessoal? É a manifestação do currículo real, o currículo da prática docente. Então a gente vai pensar o seguinte, que a BNCC e o currículo em movimento são documentos, fazem a manifestação do currículo prescrito, lembra aquele currículo oficial? Só que para esse currículo que está no papel se materializar na prática, nós, professores e alunos, temos que tomar decisões que vão caracterizar o currículo real, colocando aquilo que está no papel em prática, tá bom? Então o gabarito da nossa questão de número 20 tá o quê? Certíssimo, né? Não tem erro nenhum.
E assim a gente fecha esse super fim de semana, né? Esse simulado do fim de semana que começou na sexta, sábado e hoje domingão, ó. Meus parabéns para você que ficou aqui comigo ao longo desse domingo. 20 questões de PNE e de BNCC para ajudar você na sua aprovação, tá bom? Como eu disse, precisa de uma orientação, de um cronograma de estudos com os melhores professores que vai te ajudar realmente a trilhar um caminho para realmente buscar uma vaga ali no processo seletivo da Secretaria de Educação do Distrito Federal? Então a gente tem o PAR, o Programa de Aceleração de Resultados. Tá passando aí no chat. Não perca essa oportunidade, esse super desconto, para que você possa organizar os seus estudos, acelerar os seus resultados e dali a pouco fazer a prova e, claro, contar aí uma boa notícia pra gente de que foi aprovado e que tá aí com um bom contrato para cumprir, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente domingo. Próxima semana nós continuamos com a nossa programação sempre dos pedagógicos aqui ajudando você na preparação, tá bom? A gente se vê em outras oportunidades. Bom domingo, bom descanso. Até a próxima. Tchau, tchau.